Maranata. Agora, só para eu sentir se você está na sintonia, tá certo? A gente já está entrando na madrugada, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3, levanto a mão, você bate uma palma, beleza? É simples, ok? 1, 2, 3 e... Presta atenção, eu conto até 3, levanto a mão e você bate a palma. A sequência é essa, tá bom? Beleza? 1, 2, 3 e... Que é isso? Vocês estão bem aí? Quer um tempinho? Beleza, vou tentar de novo aqui, ó. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Então vamos fazer o seguinte, tá certo? Só as mulheres. Vamos lá? Mulheres, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Os meninos. Ah, foram os meninos que... Beleza, só os meninos então. Meninos, 1, 2, 3 e... Beleza, vai dar certo aí. Legal, a gente está numa vigília bem legal aí, tá certo? Então, a gente vai falar assim, ó, essa vigília ela tem como tema o retorno, e a gente está pensando no retorno em 2 perspectivas, tá? O retorno de Jesus, mas o nosso retorno também para Jesus. E aí, dentro dessa perspectiva, a Bíblia diz assim que, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, eu quero que você responda isso agora bem forte, você vai levantar e vai ficar em pé e vai falar bem forte, tá bom? Quando chegar a hora. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, Apocalipse diz lá no finalzinho assim, olha, depois que a gente escuta sobre todas as profecias da palavra de Deus, o testemunho da palavra de Deus, Jesus diz assim, olha, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, eis que venho sem demora, por isso, Maranata. Não é assim. Você levanta e responde, tá certo? Então, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, eis que venho sem demora, Maranata. Amém. E muito em breve nós o veremos. Que Deus seja louvado. A gente continua com a sequência dessa noite aí, na nossa vigília. Pode colocar para mim, já está aqui na tela. Aproveito para recomendar, tem um seriado que tem esse nome aí, tem esse camarada aí como ator. Eu acho que é um seriado que é legal, The Chosen. Mas eu quero falar para você de Jesus Cristo na perspectiva da palavra de Deus, de um Jesus que muito em breve vai voltar, mas de um Jesus que para ele retornar, ele precisou vir a primeira vez, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse Jesus. Ok, pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero que você dê uma olhada mais ou menos na perspectiva desse vídeo aí. Tem um som também. Pode deixar o áudio do computador liberado. Quando a gente pensa sobre Jesus, as pessoas falam sobre Jesus, e muitas vezes as pessoas ao falarem sobre Jesus, eles falam que de alguma forma eles sabem algo sobre Jesus. Se você conversa com as pessoas, de fato, muitas pessoas sabem algo sobre Jesus. E muitas falam assim, olha, eu sei alguma coisa sobre Jesus. Mas a grande questão da história, e a grande questão da minha vida e da sua vida relacionada com Cristo, não é o quanto nós sabemos sobre Jesus, mas o quanto nós conhecemos verdadeiramente Ele. A grande pergunta é, será que você conhece Jesus? Será que você verdadeiramente conhece Jesus de forma pessoal? Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala sobre Jesus. As Escrituras, elas descrevem a pessoa de Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ele era muito mais do que simplesmente um mártir, ou simplesmente talvez um grande professor. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus não era apenas, ou nunca foi um revolucionário, afinal de contas, ele nunca criou uma revolução, a não ser uma revolução espiritual. Jesus não é apenas uma ideologia ou um movimento da qual as pessoas se apoderaram dele, ou Jesus não era apenas um influencer, ele foi muito mais do que isso. Ele viveu apenas 33 anos e ele não caminhou mais do que 2.000 quilômetros.
mas ele conseguiu mudar a história deste mundo. E ele inspira a minha e a sua geração. E eu e você, nós ouvimos história acerca de Jesus. As pessoas falam sobre Jesus. A grande pergunta que sempre permeou, quem de fato Jesus é? O mais importante é entender que Jesus ele pode ser o maior mistério de todos os tempos, mas com certeza, ele é a maior maravilha da história. Eu e você, nós não podemos escapar esse nome. O nome de Jesus, ele é um nome que veio para ficar e ele ficará por toda a eternidade. As pessoas falam sobre Jesus nas escolas, nas universidades. As pessoas falam sobre Jesus em todos os lugares. Nos bares, nas igrejas. Mas o grande detalhe da história é: você conhece verdadeiramente Ele? Quando a gente olha para os rankings de pessoas conhecidas, Jesus sempre é uma das pessoas mais conhecidas, ou talvez a pessoa mais importante considerado na história. Em todos os lugares as pessoas falam sobre Ele. Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir filme. Quem gosta de assistir filme aí? Seriado? Eu gosto. E tem um filme que eu acho muito legal, eu gosto muito. É uma pena que eles pararam com ele. Tem um sonho aí, tem uma ideia de criar um seriado sobre esse filme. É um filme de um livro que talvez vocês conhecem, conhecido como As Crônicas de Nárnia. Vocês já ouviram falar desse filme? Quantos gostam desse filme? Eu curto pra caramba As Crônicas de Nárnia. Eu acho muito legal. Eu já assisti várias vezes, né? E você sabe que as Crônicas de Nárnia, ele traz C.S. Lewis, quando ele escreve essa narrativa infanto-juvenil, tá certo? Cheia de fantasias, ele traz muitas aplicações dentro da perspectiva bíblica, né? E o personagem principal da história é esse leão que nós conhecemos como Aslan. Mas eu acho muito legal da história, eu não sei quantos lembram desses dois personagens aí, né? Eu acho eles muito legais, pena que eles só apareceram no primeiro, aí depois eles não aparecem mais. E aí eu acho muito legal uma conversa que acontece, tá certo? Os castores, quando eles encontram os irmãos lá, tá certo? Que havia uma profecia sobre os irmãos Penf, alguma coisa assim. E aí eles levam os irmãos lá para casa e eles falam, tá certo, de profecias, né? E eu acho muito interessante que alguns filmes que retratam cenas de fantasia, sempre eles têm alguma profecia, sabe, de um salvador que vai vir restaurar tudo, alguma profecia nesse sentido, né? E aí eles falam alguma coisa nesse sentido. Uma das coisas que o castor fala, ele fala assim, olha, dizem que Aslan está a caminho, talvez ele já tenha chegado. Essa é uma perspectiva do castor, ele fala do Aslan, tá certo? Ó, Aslan está voltando. Talvez ele até já tenha chegado, mas a verdade é que Aslan está voltando, tá certo? Então ele trabalha uma perspectiva. E quando ele fala sobre Aslan, é interessante porque no filme você não percebe isso, mas no livro C.S. Lewis vai ilustrar lá que cada um dos irmãos sentiram algo diferente. Por exemplo, Edmundo, ele sentiu, sabe, o nome foi muito forte para ele, ele sentiu medo do nome, assim, sabe, foi um nome muito misterioso. Pedro sentiu muita coragem quando ele escutou pela primeira vez esse nome, Aslan, sentiu muita coragem. As irmãs, uma sentiu cheiro de lírios e tal, a mais velha, a mais nova parece que estava acordando numa manhã de primavera. Então, ele vai descrevendo mais ou menos o sentimento que eles sentiram quando eles escutaram esse nome pela primeira vez, porque era um nome incomum, não era um nome como qualquer outro. No diálogo lá, ele fala uma segunda profecia. Primeiro, de que Aslan estaria retornando. E a segunda profecia que ele fala é assim, olha, o mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Eu não sei se você percebeu, mas essas duas profecias, elas trazem uma pálida ilustração, tá certo? Sobre dois momentos também da história. E eu quero trabalhar com você. Existe um rabino, mais ou menos na época do primeiro século, existia uma dúvida sobre as profecias do Messias. Havia muitas profecias no Antigo Testamento e profecias na história judaica sobre a vinda do Messias pela primeira vez.
E as pessoas, eles estudavam, haviam muitos relatos, tá? E uma dúvida que as pessoas tinham era mais ou menos sobre isso, tá certo? E esse rabino aqui, Joshua Ben Levi, ele pergunta assim, essa é uma das dúvidas que tinha, o Messias que haveria de vir, tá certo? Sobre o Messias, ele virá sobre as nuvens conforme Daniel, ou será que ele virá sobre um jumentinho conforme o livro de Zacarias? As duas narrativas falam sobre esse Messias, que viria sobre um jumentinho, mas você tem uma outra profecia que fala que ele vem com as nuvens, com glória e poder. O que você acha? Qual a profecia se aplica? Oi? Eles não sabiam, mas é as duas profecias que se aplicavam, tá certo? Porque Jesus, ele viria como um servo humilde, mas em algum momento também ele viria como o Deus Todo-Poderoso glorificado. Então as duas profecias sobre o Messias, eles se cumpririam, tá certo? Haveria um hiato de tempo, mas as duas coisas aconteceriam. Essa é a mesma perspectiva que C.S. Lewis vai dar lá no livro de Aslan, um trabalhando, tá certo, o Aslan glorificado, o retorno e tal, e um outro trabalhando a ideia de um retorno mais humilde, tá bom? Então, quando a gente olha sobre as profecias do Messias, e ao longo da história, várias culturas, você sempre vai ter histórias de salvadores, de libertadores, de um tipo de Messias que viria para salvar. Por exemplo, na Bíblia, a gente tem esse relato sobre Jesus. A expressão Messias, ela vem da expressão hebraica Hamashia, tá certo? Que significa ungido, que nós traduzimos para o português como Messias, que é a mesma expressão em grego que nós conhecemos também como Christos. Então, Christos, que nós traduzimos como Cristo, significa Messias ou significa ungido. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus, tá certo? Salvador, ungido ou Salvador, Messias. Então, basicamente, tudo é a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a percepção. Hamashia e Cristo é a mesma coisa. Então, a expressão Jesus Cristo, Cristo é uma expressão que a gente faz para identificar ele como Messias, ok? Então, dentro dessa perspectiva. E aí a gente olha agora na palavra de Deus, no Antigo Testamento, as promessas de um Messias que viria. E é interessante que no Antigo Testamento a gente vai achar algumas coisas bastante interessantes na palavra de Deus, né? E eu quero compartilhar com você alguns momentos do Antigo Testamento onde a gente encontra Jesus de forma ilustrada ao presente, tá? Nós temos Jesus aparecendo antes da encarnação no Antigo Testamento. Esse é um momento que é uma expressão que nós conhecemos dentro da teologia que nós chamamos de teofania. É quando Jesus ele se manifesta antes dele nascer lá em Belém, tá certo? Mas nós temos alguns outros momentos muito importantes da história do Antigo Testamento que eles marcam algo especial da vinda do Messias que haveria de vir. E tem tudo a ver comigo, com você. O primeiro momento que a gente quer ilustrar é esse momento aqui que acontece lá no Jardim do Éden. Você conhece mais ou menos a história comigo. A história diz assim, que haviam dois homens, o nome deles era Adão... Perdão, dois homens não, o mundo está complexo, né? A gente começa a ficar meio confuso, né? Havia um homem e uma mulher, tá? Um homem e uma mulher, beleza, galera? Que fique bem claro, tá? Adão e Eva, beleza? Fique esperto. Toca na pessoa que está do seu lado. Vê se ele está dormindo, fala assim, Adão e Eva, viu? Um homem e uma mulher, tá? Beleza. Os primeiros seres humanos criados, Deus deu uma ordem para eles. Você conhece que eles deveriam comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. Esse era o teste deles e eles deveriam, tá certo, cumprir fielmente o teste que Deus havia dado para eles. Você conhece a história? Satanás aparece e Satanás agora engana eles, porque Satanás assim, ó, Deus diz uma coisa, Satanás vem, disse outra coisa. Deus disse algo para eles, mas Satanás veio e falou exatamente o que Eva queria ouvir. Por isso eles caíram. Então muito cuidado, olha, imagina, se Eva conseguiu cair por causa do que Satanás falou e porque Satanás sabia o que ela queria ouvir, eu e você, nós precisamos ter muito cuidado, tá certo? Às vezes a palavra de Deus nos diz assim, aí Satanás vem e fala para mim e para você assim, olha, é o outro sentido, faz do outro jeito, e talvez Satanás está falando muitas vezes aquilo que nós queremos ouvir, e às vezes nós acabamos caindo nas ciladas do inimigo porque ele fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir.
Então, muito cuidado quando você começa a dar ouvidos para coisas que você quer ouvir. Você precisa seguir na verdade, é o que Deus pediu para você. Então, eles caíram, eles pecaram. Deus fala assim, ó, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do bem, conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Gênesis 3:8 diz assim, olha, que eles comeram, e aí eles foram lá, se esconderam. Deus estava chegando, no mesmo dia eles lembraram. Deus falou assim, ó, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então Adão e Eva se esconderam, porque eles ficaram com medo de morrer. E aí Deus aparece no dia, eles pensaram, pronto, Deus chegou, o dia está acabando, nós vamos morrer. E aí Deus se aproxima de Adão e Eva. E aí dentro desse contexto, Deus agora tem uma narrativa, com um diálogo com eles, você conhece. Eles não morreram naquele dia, mas alguém morreu, um cordeiro foi sacrificado. E aí por falar de cordeiro aqui, ó, todo mundo está falando desses bichinhos aqui. Pessoal, aí ó Lucas, cara, essa ovelha aqui, a gente mandou trazer ele para a semana de oração. Aí eu falei, professor Yuri, descobri que o professor Yuri estava indo lá para Rio Grande do Sul. Eu falei, professor Yuri, eu preciso de uma ovelha, assim, parecida com uma ovelha de verdade. Você desenrola uma ovelha lá, eu sei que para aquelas bandas, às vezes você consegue no caminho, né? Eu falei, não, beleza e tal. Ele depois me liga, pastor, achei as ovelhas e tal. Eu falei, legal. Mandou foto e falou, pode trazer as ovelhas, né? Yuri, aí a ligação não estava dando certo. Quanto é a ovelha? Não deu, né? Depois descobri que, rapaz, essas ovelhas é R$600, velho. Eu falei, meu Deus, que ovelha tão cara assim, né? Dava para comprar 2 ovelhas de verdade, né? Falei, tu é doido, né? Aí a gente vai ter que usar essa ovelha até o fim aqui, viu? O próximo pastor Sérgio, quando você vier pregar, usa essa ovelha, viu? Misericórdia, viu? Falei, tu é doido. As 2 ovelhas, aí com desconto ficou por R$1.000. Falei, cuidado quando você for comprar a ovelha, né? Mas depois eu falo dessa ovelha aí. Então, a ovelha que não tinha nada a ver com a história, foi morta, você conhece mais ou menos a história. Só que Deus faz uma profecia, e essa nós conhecemos como o proto-evangelho, tá certo? A primeira profecia da palavra de Deus se encontra lá no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Abra comigo, então, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Se você não tiver sua Bíblia aí, pode abrir no seu celular também, claro. Quantos já acharam? Diga salve. Ok? Coloque seus olhos na palavra de Deus, diz assim, olha. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ok? Nós temos a primeira profecia da palavra de Deus, e é uma profecia onde Deus, o próprio Deus, dá sobre a vinda de um Messias. Pastor, o que isso significa? É basicamente isso. Deus está falando, então ele está falando sobre Satanás, naquele momento, e o descendente da mulher. Por isso que ele fala assim, olha, o descendente da mulher, o que vai acontecer? Satanás, você vai fazer o seguinte, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça, tá certo? Tem um texto lá no livro de Romanos que diz assim, olha, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é esse Deus da paz? Quem é esse Deus da paz? Quem é, gente? Quem é isso? Quem é o Deus da paz? Não. Vocês já... Aqui é o Brasil, né? Eu estou no Brasil. E antes de eu vir para o Brasil, eu sabia que o Brasil era o país do futebol, beleza? Que aqui gosta de futebol. E quantos gostam aqui de assistir jogo de futebol? Quando a seleção brasileira na Copa do Mundo faz gol, como é que as pessoas fazem? Como é que é? Que é isso? Dá vontade até de chorar. Fez gol, como é que as pessoas fazem? Não, que misericórdia. Como é que é, galera? Alguma coisa por aí.
Imagina, gente, imagina se quando a seleção brasileira faz o gol, as pessoas falam com tanta alegria, gol e tal, e aí a gente vem dentro de uma igreja, numa vigília de jovens, e aí a gente fala o nome de Jesus, aí você fala, Jesus. Beleza, quem é o Deus da paz que esmagará a cabeça da serpente? Jesus! Beleza, agora sim, cara. Afinal de contas, esse é o nome mais poderoso de todos, ok? Então, quando Deus, quando a gente olha lá no livro de Gênesis, esse é o primeiro momento, quando ele fala assim que a semente da mulher é o próprio Jesus, que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Nós conhecemos a história, de fato, Jesus, ele veio, ele foi crucificado, então é como se fosse a serpente picou no calcanhar dele, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e agora ele tomou o principado, ele esmaga a cabeça da serpente. Jesus, ele pode ter morrido, mas ele morreu por mim e por você. Mas ele ressurgiu, e porque ele ressurgiu, eu e você, nós podemos crer no amanhã. Então nós temos o cumprimento dessa profecia, porque quando Deus ele fala sobre essa profecia, ele apresenta o plano da salvação na cruz, e a partir daquele momento, todos começam a aguardar o Messias. Adão, por exemplo, ele aguarda a semente da mulher. Abrão, ele aguarda Jesus como rei de Salém, o príncipe da paz. E Jacó esperava Siló, perante quem todos os povos deveriam congregar. Isaías esperava Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Jeremias esperava o renovo justo de Davi, a nossa justiça. Daniel esperava o Messias, o príncipe. E Oséias esperava o Deus dos exércitos. Todos creram e todos aguardavam que o Messias haveria de vir. Então a gente tem a primeira ilustração de Jesus no Antigo Testamento. Jesus, vocês perceberam qual era? Grava aí. Qual é? Jesus? Rapaz, passou tanto assim? Espera aí. Aí, ó. Jesus o quê? Gravou? Jesus o quê? Beleza. Então, vamos lá para a segunda. Passou rapidinho. Jesus, o Cordeiro Pascal. Aí a gente vai lá no livro de Êxodo. Se você não quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, está na tela, mas pode abrir. Êxodo capítulo 12. Você conhece mais ou menos a história. Então, o que acontece lá no livro de Êxodo? De repente o povo está lá, todo mundo, tá certo, escravo no Egito. Deus manda Moisés, Moisés vai, Moisés faz uma série de sinais, o faraó não quer libertar o povo, e aí agora você tem o último sinal, a última praga que vai cair sobre o Egito. Deus fala para Moisés assim, é o seguinte, tá certo, vai vir o anjo da morte e todo primogênito vai morrer, tá certo? Exceto nas casas que tiverem, tá certo, que matarem, pegarem um cordeiro, tá certo, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, pegasse lá, aí você volta na história da ovelha de novo, aí vou pegar essa ovelha, porque foi caro, essa ovelha de R$1.000 aqui, aí você pega uma ovelha, cadê o Maiquinho aqui? Ô Maico, acorda aí, chega aí, cara. Você é o pastor de ovelhas, cara. Vem cá, cara. Aí o cara tinha que fazer o seguinte, cara. Aí lá, falei assim, ó, você tem que pegar a ovelha lá. Aí o cara que cuidava da ovelha, assim, às vezes ele dormia, mas... Pessoal, a propósito, hoje é aniversário do Maiquinho. Foi ontem, né? Pô, é cara, né? Se ele vender essa ovelha, viu, já dá para pagar uma mensalidade. Você vem de volta para mim, cara. Traiçoeiro, cara. Ô, Maiquinho, pessoal, vamos dar os parabéns para ele? Rapidinho, no 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, parabéns. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Rapaz, acabou o meu tempo mesmo. Ô Maiquinho, imagina agora que você como pastor, né?
O pastor fica assim, né mesmo? Imagina que você agora que cuida da ovelha, aí você precisa agora pegar essa ovelha que não tem nada a ver com a história e matar ela. Como é que você faria assim, para matar a ovelha? Não, mas tem que matar. Oi? Mas se você não matar, não tem o sangue derramado. E se não tiver o sangue derramado, não dá para salvar. Como é que a ovelha faz? Quem é essa aí, velho? Gabi, vem cá. Vem cá rapidinho. Não, pera aí, vem cá. Vem, Gabi. Rapidinho. Chega aí. Tá, você pegou a ovelha aí, né? Chega aí. Maiquinho, aí você pega a ovelha e você precisa matar a ovelha, tá certo? Beleza? Aí a ovelha sabe que está sentindo que ela vai morrer. Como é que ela faz? Não. Aí a ovelha sente que vai morrer. E aí você pega uma faca, né? Alguma coisa assim, né? Você tem que cortar a garganta da ovelha. É uma cena trágica. Aí a ovelha... A ovelha fica mais desesperada, né? E aí o Marquinhos matou a ovelha, né? Tá bom, Gabi. Obrigado, né? Valeu, galera. Pode botar a ovelha de volta aí. Eu passei do tempo aqui. Obrigado, viu? É aqui, viu? Então a pessoa tinha que cortar a garganta da ovelha, literalmente, pegar o sangue da ovelha e todo mundo agora em Israel, os escravos, todos os escravos agora eles tinham que fazer o seguinte, acho que desligou aqui meu esqueminha aqui. O pessoal cortou tudo mesmo, né? Passa para mim, por favor. E aí o pessoal tinha que ir lá e pintar agora nas ombreiras das portas, tá certo? Mais ou menos lá, com sangue. Aí o que aconteceu? O anjo passou nas casas que tinham o sangue do cordeiro, o anjo passava por cima. E aí você tem o Pesá, tá certo? Que é uma expressão hebraica que é traduzida que nós chamamos como Páscoa. Páscoa significa passar por cima. O anjo olhou, passou por cima. E as casas que não tinham o sangue do cordeiro, o primogênito morreu. Tudo isso é uma lembrança, tá certo? Quando o pastor Gili, no sermão dele, ele fez essa menção desse texto, tá certo? Quando João olhou para Jesus, tá certo? Que ele viu Jesus e ele falou para os seus discípulos assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Então nós temos o Jesus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro lá da Páscoa, o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro que foi morto. O verdadeiro Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É o próprio Jesus, tá certo? Que morreu também na Páscoa para a libertação do povo. E esse mesmo Jesus morreu por mim e por você para que possa nos libertar da escravidão do pecado. E aí depois eu tenho agora Jesus como a serpente de bronze no deserto. Aí você tem a história de Números, rapidamente aqui. Números capítulo 21, você tem mais ou menos assim, o povo sai do Egito, entra no deserto, e aí um monte de escravos, mais de 2 milhões de escravos no deserto, Deus precisa conduzir esses escravos agora no deserto. Só que assim, imagina que uma pessoa, foram 400 anos, várias gerações nascendo e crescendo na escravidão. A única coisa que eles sabiam de fato era receber ordens. Então as pessoas não sabiam. Então eles nasceram várias gerações na escravidão. Então tudo que eles faziam era o que as pessoas pediam para eles fazerem. E agora eles eram livres. Então Deus agora começa a dar uma série de orientações. Porque como você vai liderar mais de 2 milhões de escravos atravessando um deserto inóspito? E aí Moisés, agora Deus dá uma série de orientação para Moisés. Moisés, olha, quando o povo estiver marchando no deserto, quando o povo estiver andando, tá certo? Então tem algumas orientações. Por exemplo, o povo está lá caminhando mais ou menos, daqui a pouco você toca uma trombeta e o pessoal tem que parar e montar o acampamento. Daqui a pouco está lá
tem que dar umas orientações, como é que o pessoal vai montar o acampamento, onde eles vão usar, onde eles não podem usar. E aí você dá uns comandos também, por exemplo, 2 toques na corneta, é hora de almoçar, daqui a pouco 3 toques, levanta acampamento e vai. E todo mundo tem que ir em ordem, alguns na frente, ninguém pode sair da sua tribo, todo mundo tem que seguir a sequência. E tinha um monte de detalhes, chegou um momento que o povo, Números capítulo 21, não, já deu, basta. Já deu, não aguento mais, é muita ordem, muito detalhe. Não tem como, a gente não quer mais, a gente quer voltar para o Egito. Não tem jeito, nós não queremos mais isso. A gente vê, nossa, tanta coisa. Não parece de vez em quando algumas pessoas falam assim, não quer saber mais da igreja não, tem que fazer isso, aquilo, deixar de fazer isso. Tem muita coisa, tem muitas horas, tem muita coisa para cumprir. Não dá, eu quero curtir a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida lá no Egito. Entendeu? De vez em quando algumas pessoas. E aí o povo começou a falar mal de Deus. Falar mal de todo mundo, mal de Moisés, falar mal de Deus, e falar assim, Deus e da comida que Deus deu, esse pão que Deus deu, um pão vil, nojento, que a gente não quer mais, a gente quer voltar para o Egito. Aí Deus fez o seguinte, beleza, galera, vocês não me querem, né? Não, a gente não quer. Beleza, então, chega todo mundo. Deus convoca todos os anjos e vai embora. Aí a história diz assim, olha, que começou a aparecer um monte de o quê? Serpente. E começou a picar e as pessoas começaram a morrer. Algumas nas traduções falam assim, que Deus enviou. Não é que Deus pegou os serpentes e mandou lá, é porque Deus tirou a proteção. Quando Deus tira a proteção, deserto é habitat natural de serpentes e escorpiões, entendeu? Então as serpentes invadiram o acampamento e todo mundo começou a morrer. E as pessoas agora desesperadas foram para Moisés. Moisés, pede perdão a Deus, ora a Deus e tal. E aí Moisés foi lá e falou com Deus. Deus fala assim, olha, você faz uma serpente de bronze, coloca lá todo mundo que estiver morrendo lá, que foi picado pela serpente, que olhar para a serpente vai ficar curado. Resultado da história, as pessoas tinham serpente lá de bronze que Moisés construiu e todo mundo que olhava para a serpente ficava sarado. Aí você fala, pastor, o que tem a ver? Aí você vai lá para a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 3, versículo 14. Aí Jesus, já terminei, né? Estou fechando aí. Jesus fala assim, olha, Jesus fala lá no livro de João, capítulo 3, versículo 14, tá certo? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem representava aquela serpente de bronze? A serpente que estava invadindo o acampamento representa literalmente Satanás, porque é o que ele quer fazer comigo, com você, quer deixar a gente arrastando no chão. Só que a única saída, no momento que você está lá, quando você não encontra a saída, a Bíblia diz que eles precisavam olhar para a serpente de bronze. E a salvação deles estava naquela serpente. Assim como eu e você, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, nós precisamos olhar para Jesus, porque a nossa salvação vem unicamente de Cristo Jesus. E aí a gente tem agora Jesus como o Salvador desamparado. Salmos capítulo 22, talvez um dos maiores profecias do Messias. Se você nunca leu, nessa perspectiva, leia Salmo 22, você vai perceber, tá certo? Salmo 22, nós não vamos ler, não vamos ter tempo aqui. Ele vai falar sobre muitas coisas. Primeiro ele vai introduzir, meu Deus, por que me abandonasse? A mesma fala que Jesus usa exatamente lá no contexto da crucificação. E ele vai descrever, por exemplo, esse texto, o Salmo 22, ele foi escrito aproximadamente 1000 anos antes da crucificação de Jesus. Aí ele vai descrever que Jesus, ele vai ser crucificado, mas a crucificação só vai existir 500 anos depois. Não existia a crucificação. Ele vai descrever, tá certo, a desidratação de Jesus. Ele vai descrever que vai sair água de Jesus. Ele descreve exatamente que Jesus, ele vai ser crucificado nu, que as pessoas vão pegar as roupas de Jesus, vão sortear entre eles. Salmo 22 vai descrever, por exemplo, que os soldados zombavam, as pessoas zombavam de Jesus. Salmo 22 vai descrever, tá certo, que por exemplo, que Jesus ele vai ser transpassado com os pregos nas mãos e nos pés. Então, ele vai descrever uma série de coisas, só que esse texto foi escrito 1000 anos antes de Jesus foi crucificado. E de vez em quando as pessoas falam assim, olha, a gente acredita pela fé, mas existe uma lógica racional também. As profecias, elas se cumprem em Jesus Cristo, e nós vamos encontrar. E aí nós temos Jesus, finalmente, o quinto como os... Só para lembrar, vocês gravaram as sequências aí? Lembra qual foi a primeira?
Jesus, a semente da mulher. Depois, Jesus, o cordeiro pascal. Depois, Jesus, a serpente de bronze. Jesus o quê? Ok, o Salvador desamparado. E finalmente, para a gente terminar, em Isaías 53, nós temos o servo sofredor. Você conhece esse texto também. Ela foi escrita 700 anos antes de Jesus. Isaías descreve. E eu termino lendo esse texto de Isaías com você. Abra sua Bíblia e a gente finaliza. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Diz assim, olha. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dor, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o texto de Isaías. É interessante que Isaías escreve isso 700 anos antes de acontecer. Eu não sei se você percebeu, mas Isaías não escreve no futuro o que vai acontecer, mas ele escreve no passado. É como que se Isaías tivesse visto o que aconteceu no passado. Então ele descreve, ele fez, não algo que vai acontecer, mas esse texto ele só vai se cumprir muitos anos depois. E a gente tem a narração do sacrifício de Jesus, o cordeiro. Em todas as perspectivas, não sei se você percebeu, na maior parte do tempo a figura do cordeiro, da ovelha aparece. Porque Jesus, além de ser o pastor, mas ele se apresenta como a ovelha. Porque ele é o plano da salvação. A primeira vinda do Messias é porque ele veio para nos trazer a certeza da salvação, a certeza do perdão dos nossos pecados. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para toda a Bíblia, eu entendo que Jesus é o personagem mais importante da Bíblia. Eu entendo que a Bíblia está me falando sobre esse personagem. E a Bíblia está falando para mim e para você que se existe algo importante nesta vida, é esse personagem. Por isso para mim é muito relevante quando Jesus olha para todos nós e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira salvação só é encontrada em Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser em Cristo Jesus. E é o sacrifício de Jesus que nos oferece a verdadeira salvação. Por isso eu quero finalizar essa noite convidando você a novamente, se entregar a Jesus completamente como seu Salvador. É possível que nessa noite existem pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, estão longe de Jesus. Eu quero convidar você a retornar para os braços de Jesus. E é possível que talvez você que esteja aqui dentro da igreja, você até tem um relacionamento com Cristo. Eu quero convidar você a ir um pouquinho mais além, a buscar esse Cristo. Porque não importa Jesus cumprir todas as profecias e nascer em Belém milhares de vezes, se ele não nascer a cada dia no meu e no seu coração. Quantos gostariam hoje nessa noite de falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o tudo na minha vida.
E se eu precisar retornar para os braços do Senhor, eu quero retornar em nome de Jesus. Levanta sua mão. Amém. Deus seja louvado. Então me permita orar contigo. Mas antes de orar, eu quero desafiar você a fechar os seus olhos e você fazer uma entrega pessoal. E aí eu finalizo aqui. Fala: Senhor, faça a sua entrega nesse momento a Jesus Cristo. E eu finalizo aqui. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de abrirmos aqui a Tua Palavra. Obrigado porque Cristo é o cumprimento da Tua Palavra. E a Bíblia nos diz que um dia o Senhor prometeu que o Salvador nasceria. E os profetas anunciaram a vinda do Messias. E as profecias se cumpriram. O nosso Salvador, Ele nasceu, Ele cresceu. Sentiu sede, sentiu fome. Ele salvou a muitos, curou a muitos, ensinou, foi morto, mas Ele ressurgiu. E a Tua Palavra nos diz que Ele virá uma segunda vez. Que essa possa ser a nossa esperança, a certeza de que as coisas escritas nesse livro, elas se cumpriram e elas se cumprirão. E que acima de tudo, assim como Jesus é o personagem mais importante da história da Bíblia, que Jesus se torne sempre a pessoa mais importante da nossa vida. Que as profecias acerca de Jesus, elas possam se cumprir na nossa vida. E que Jesus possa ser o Senhor da vida de cada um de nós. Pai, que cada um de nós possamos fazer uma entrega nesse momento. A cada um que elevou a sua prece ao Senhor, que o Senhor possa os ouvir. E o Teu Santo Espírito possa repousar sobre cada um, Pai. E que ao finalizar essa vigília, nós possamos sair daqui com a certeza de que aqui nós tivemos um encontro com o Senhor, com a Tua Palavra. E que aqui nós possamos sair cheios do poder do Teu Santo Espírito e com Cristo renovado e fortalecido no nosso coração. Nós oramos e finalizamos essa prece e ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Continuemos.